Confraria do Brito, STF, Barroso, Bacon 1. A liberdade nasce em berço aristocrático, cresce burguesa e na virada do milênio não chegou ainda à maturidade democrática. Ao interpretar a Constituição e as leis, não deve ser alheio ao sentimento social. E por último, embora sejam muitas, as liberdades seriam vãs se não pudessem ser defendidas em juízo. Mais uma rodada da Confraria do Brito. E desta vez com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Confraria do Brito, que hoje reúne os colegas José Casado, Ricardo Jarrão, Bosco Rabelo, Lúcio Neves, que é o nosso porta-voz, ministro, é o porta-voz da nossa confraria, porque ele é o que fala menos. A Wanda Célia e como nosso convidado especial, o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo. Quem quer me fazer a primeira indagação, ministro? Você quer fazer? Wanda. Eu gostaria, o ministro tomou algumas decisões e acompanha. Talvez o brasileiro que mais entende da questão indígena no Brasil seja o ministro Luiz Roberto Barroso. E eu gostaria de perguntar ao ministro por que chegou a esse ponto, ministro, e como é que vamos fazer para retroceder aquela situação tão desesperadora. Olha, primeiro quem mais entende da questão indígena são os indigenistas e os antropólogos. Eu na verdade, trato um pouco dessa questão do ponto de vista jurídico. E o que aconteceu é que durante a pandemia houve uma ação, uma DPF, uma ação constitucional, em que pedia a proteção do Supremo para as comunidades indígenas durante a pandemia. Em relação à pandemia, eu preciso dizer que nós conseguimos algumas coisas importantes que incluíram criar uma sala de situação e convencer o governo de que os representantes dos indígenas tinham que participar do acompanhamento, do monitoramento e da formulação de soluções. Nós conseguimos determinar algumas barreiras sanitárias para impedir o ingresso nas comunidades indígenas de pessoas não autorizadas que pudessem levar a doença. Conseguimos também, quando veio a vacinação prioritária dos indígenas. Eu determinei também a elaboração de um plano que incluísse a proteção dos indígenas e a desintrusão das pessoas que indevidamente estavam lá. Veio um primeiro plano muito de péssima qualidade, porque não tem como o Supremo elaborar um plano para a proteção dos indígenas. Isso não é papel do Judiciário. Mas a gente pode determinar que o Executivo elabore. E aí elaborar um segundo também veio de insuficiente, o terceiro insuficiente, o quarto eu homologuei parcialmente, apesar de ruim, e se conseguiram algumas medidas com a Polícia Federal de proteção em áreas de risco. O que nós não conseguimos, infelizmente, foi a ajuda das Forças Armadas. E na Amazônia, sem a participação das Forças Armadas, é muito difícil de você conseguir qualquer coisa, porque é uma logística muito complexa. E mais de uma operação, as Forças Armadas de última hora cancelaram a participação. Mas por quê, Bom, porque na verdade a Polícia Judiciária do Supremo é a Polícia Federal. As Forças Armadas não estão sob a jurisdição do Supremo para este fim. Mas não impede que elas possam Não, colaborar. você depende de o comandante em chefe autorizar. E o comandante em chefe, que é o presidente da República, não tinha aparente simpatia pela causa indígena. Então, o grande problema que nós enfrentamos nessa questão dos indígenas em geral era a dificuldade em ter o apoio logístico das Forças Armadas. Eu mesmo estive com o general Braga Neto, que era o ministro da Defesa, e conversei com ele sobre a desintrusão, isso antes um pouco dele ter virado candidato a vice, ainda numa época um pouco mais tranquila. E ele me disse, nós vamos trabalhar pela desintrusão, mas tem 20 mil pessoas lá e, portanto,
se nós entrarmos militarmente, vai ser uma carnificina, de modo que eu vou fazer um plano de sufocamento e vou impedir a chegada de mantimentos e de equipamentos e de alimentos, e isso vai dispersá-los. E em muitos momentos o governo federal informou ao Supremo e a mim que estava fornecendo água potável e alimentação. De modo que ali aconteceram alguns problemas que chegaram a esse ponto culminante. A dificuldade da participação das Forças Armadas. 2, um conjunto de informações imprecisas sobre o que estava acontecendo e o que estava sendo feito. Em terceiro lugar, uma atuação ou deliberada ou culposa de dificultar as operações. Então, para dar um exemplo, uma das operações que era importante de desintrusão e retirada de invasores, que era uma operação sigilosa, em processo sigiloso, o ministro da Justiça publicou no Diário Oficial o dia em que ia fazer a operação. Uma outra operação sigilosa, a FUNAI circularizou por e-mail para todos os servidores que ia ocorrer a operação. Pode que eu não gostaria de, antes da investigação, dizer que houve um boicote doloso, mas no mínimo houve uma grande incompetência e alguma dose de má vontade. E um juiz atua muito com o que o processo informa. Eu recebo 300 processos por mês, então eu até gostaria de ter ido na região, embora a região seja muito ampla. A gente está nesse momento focado em Roraima, mas tem Amazônia, tem Pará, é uma região muito ampla. Mas eu mais de uma vez fui recomendado a não ir pessoalmente por falta de segurança. E aí por muitos motivos e por muitas especulações, isso ainda no governo passado. Então somaram-se muitas coisas, porque a questão indígena e a questão da proteção ambiental são questões difíceis quando você quer resolver. Se você não tiver motivação e determinação política para resolver, é impossível. O governo podia ter feito como fez, não, eu não quero demarcar mais áreas indígenas, reservas indígenas. E aí não demarco, é simples assim? Não é simples assim, pelo contrário. A Constituição estabelece a obrigação jurídica de demarcar as terras que memorialmente pertencem às comunidades indígenas. E, portanto, ali não é uma opção. Outras coisas na vida de um país são opções políticas e, portanto, o presidente eleito e a maioria que ele representa pode fazer escolhas. Mas o que está na Constituição como dever constitucional não são opções políticas, de modo que a resposta é não. O presidente tem o dever de demarcar as terras legitimamente reivindicadas. Picaretagem também ninguém defende. Claro. Portanto, onde exista uma presença imemorial ou o que se chama de um esbulho renitente, que é você foi desapossado, mas continua reivindicando a área, continua frequentando a área, essas áreas têm que ser demarcadas e eu espero que isso seja feito. Mas, de novo, onde haja seriedade, onde você tenha laudos antropológicos dizendo que realmente aquela área deve ser demarcada. Às vezes, algum grileiro coloca 4, 5 índios lá e depois reivindica, no fundo você tem um interesse escuso por trás. Isso ninguém defende. Mas onde seja legítima a ocupação, é importante demarcar, até porque, para quem se preocupa com a proteção ambiental, as áreas indígenas demarcadas são as áreas de melhor proteção ambiental no Brasil. As comunidades indígenas são bons defensores são boas defensoras da floresta, de modo que a demarcação, Noblar, é um dever jurídico constitucional onde ela seja uma reivindicação legítima das comunidades indígenas. E qual é a consequência disso? De não ter sido cumprido esse dever, especificamente nesse universo dos Yanomami agora que... O que é que eu determinei quando... Porque, veja, parte do quadro que se ficou sabendo agora não constava do processo. Se eu tivesse visto antes, teria tomado providências antes. De modo que quando o presidente da República vai lá e a imprensa cobre e revela a verdadeira situação, surgiram coisas que não estavam noticiadas. E ali ficou claro para mim
que muitas das obrigações que eles haviam assumido e se comprometido não haviam cumprido, tanto de fornecimento de água, como de fornecimento de alimentação quanto de fornecimento de saúde. E aí eu determinei à Procuradoria-Geral da República a investigação de responsabilidades para saber se houve informação falsa, se houve boicote deliberado e exatamente o que aconteceu para o quadro chegar naquela situação. No caso da investigação, para ver que instituições não cumpriram, né? Governo? Veja, parte do problema é que houve um desmonte das instituições responsáveis pela proteção indígena e pela proteção ambiental. Tanto a FUNAI quanto o IBAMA passaram por processos de esvaziamento importantes e os chefes, mesmo os servidores que se empenhavam no enfrentamento, foram ou desautorizados ou afastados. Portanto, e não era segredo, o presidente tinha anterior uma postura deliberada de desapreço à questão indígena, a ponto de ter afirmado que não iria demarcar nenhum milímetro de terra indígena. E a própria questão ambiental expôs o Brasil a um desprestígio global. Poucas coisas terão afetado mais gravemente a imagem do Brasil do que o tratamento que se deu à Amazônia. Eu tenho uma posição numa instituição acadêmica no exterior e vou periodicamente lá e falo para o board, que é o pessoal que investe na área de direitos humanos. E o Brasil, que era um país que desfrutava de imensa simpatia, passou a desfrutar de uma imensa antipatia pelo tratamento que nós damos à Amazônia. Que eu acho que agora, porque o melhor período de preservação da floresta foi a partir de 2004 e naquele momento sob a liderança da hoje ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, de modo que eu tenho, e acho que o mundo tem a expectativa de que se retomem as políticas de preservação da floresta, que, no entanto, não podem descuidar do fato de que há 25 milhões de pessoas que vivem na Amazônia legal. E, portanto, é preciso criar uma bioeconomia da floresta com sustentabilidade que dê àquelas pessoas alternativas de trabalho e de sobrevivência diferentes de derrubar a floresta. Nós temos essa dificuldade de expulsão de grileiros, de garimpeiros da terra indígena, e tivemos também, a meu juízo, com a anuência das Forças Armadas, a ocupação de áreas militares, que também não foram desocupadas e também causaram um problema nacional muito grande. E permite acreditar, ministro, que essa sucessão de leniência militar, ela nos trouxe problemas maiores do que a gente consegue ver nesse momento. Não te parece isso? Olha, aconteceram coisas diferentes ali nos últimos 4 anos. A verdade é que, sob a Constituição de 1988, as Forças Armadas vinham tendo um comportamento exemplar de não interferência nas conjunturas políticas, mesmo nas mais complexas que surgiram. Nós tivemos 2 impeachments durante esse período, casos graves de corrupção e um comportamento totalmente institucional. Houve um primeiro momento, que eu diria menos feliz, que foi o tweet do general Vilas Boas na ocasião do julgamento de um habeas corpus. Embora tenha causado um certo impacto midiático, ele foi um tweet irrelevante, embora impróprio. Ele era irrelevante porque, naquele momento, o Supremo tinha uma posição clara e pacificada de que as pessoas condenadas em 2º grau, você já poderia executar imediatamente a pena, inclusive a pena de prisão. Era a minha posição. Mas ainda assim foi um placar apertadíssimo, 6-5, pois então, se eu não me engano. Porque ali houve uma virada. Então, o tweet era desnecessário na medida em que ele correspondia a poder executar a pena depois do 2º grau, correspondia à posição do Supremo, que eu mantive. De fato, houve 2 mudanças de votos. Ah, é? Porém, elas foram na direção contrária ao tweet.
Entendi. E, portanto, o tweet não produziu nenhuma Quer consequência. dizer, sem o Twitter teria sido mais folgada aquela... Não, acho que sem o tweet teria sido a mesma coisa. Não tem uma Quem conse- mudou de opinião já tinha mudado. O tweet foi impróprio, inoportuno, mas irrelevante. Ministro, Mas já revelou um Juridicamente primeiro irrelevante. momento de saída de um patamar a que nós havíamos chegado, que era de absoluta não ingerência. Claro. Mas ali, enfim, foi um precedente que passou sem grande importância. Porém, a partir do momento em que o presidente começa a se referir às Forças Armadas como minhas Forças Armadas, e num claro processo de politização, aí nós passamos a ter um problema. E aí é preciso ter um cuidado muito importante de não confundir a instituição com pessoas. E, portanto, no frigir dos ovos e no último capítulo, as Forças Armadas permaneceram dentro da legalidade e não se aventuraram em qualquer ruptura. Portanto, uma frase do Shakespeare em que ele fala vai tudo bem quando acaba bem, e, portanto, eu acho que o final foi feliz. Mas houve momentos, infelizmente, em que houve um esforço de politização das Forças Armadas. Eu mesmo vivi, eu fui professor da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército muitos anos. E recebi o título lá de professor emérito, fui lá muitas vezes. O senhor tem a medalha do pacificador? Não, essa não. Essa não. Pois Ainda não. essa eu tenho. Mas essa não. E por nenhuma razão, salvo que na minha primeira juventude, eu já estou na terceira, ela foi dada a pessoas por quem a minha geração tinha profundo desprezo, que era a gente tinha participado de episódios de tortura. Mas voltando aqui. E aí eu venho de uma geração, Ricardo, que fez oposição ao regime militar e tinha uma visão duramente crítica do que significou a intervenção militar no Brasil. Mas, como eu disse antes, no período pós-redemocratização, das Forças Armadas não vieram notícias ruins. E eu participei e vi pessoas sérias, pessoas patriotas, e eu não mudo de discurso, o meu discurso é o mesmo quando eu ia lá também, as pessoas patriotas e honestas e comprometidas com o Brasil. Eu preciso dizer que eu passei a ter uma imagem positiva do que eles representavam, inclusive em áreas como a Amazônia. Os últimos 4 anos é que interferiram um pouco com essa percepção que eu tinha. Mas aí aconteceram episódios, para mim pessoalmente, o mais grave envolvendo a participação deles na Comissão de Transparência Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral. Depois que o presidente havia passado um ano inteiro dizendo que tinha fraude, que aconteciam coisas erradas no TSE, onde nunca aconteceu nada errado, eu montei uma comissão de transparência para dizer, aqui não tem nada errado. E aí nós chamamos a Polícia Federal, todos eles, em tese, já eram fiscais das eleições, mesmo as Forças Armadas. Mas eu montei uma comissão com a Polícia Federal, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas da União, representação do Congresso. E as Forças Armadas são um setor respeitado e prestigiado da sociedade brasileira. E todos os representantes de instituições, eu sugeri ao chefe da instituição quem nós gostaríamos. Então, falei com o presidente Rodrigo Pacheco, que fosse o senador Anastasia, representando o Congresso na Comissão de Transparência. Falei com a presidente do TCU, que na época era a ministra Ana Reis, para ser o Benjamin Zimler, que é um nome institucional que todo mundo respeita. No Ministério Público foi o Paulo Gonet Branco. Na Polícia Federal, um perito, que era uma figura técnica respeitada. E nas Forças Armadas, um almirante que era formado em ciência da computação e em direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, era a pessoa ideal para ter lá dentro. E aí liguei para o ministro da Defesa e disse, nós gostaríamos de ter agora o nome já tinha vazado, não fui eu que vazei, do almirante Marcelo Gurgel na nossa comissão de transparência. O presidente, o ministro da Defesa, ele me disse, olha, para mim é complicado eu indicar uma pessoa só de uma das forças, de modo que eu vou indicar 3 nomes, um de cada força, e aí o senhor escolhe, porque aí o problema passa a ser seu. Eu disse, está ótimo. Mas, na verdade, ele mandou só uma pessoa, um general 3 estrelas do Exército, que precisava se reportar a ele.
Preciso dizer que o general, eu tive com ele, conversei com ele, participou de algumas reuniões e me pareceu um homem corretíssimo. Mas o Exército é uma instituição hierárquica e, portanto, ele não tinha como não reportar ao seu comandante. E aí, na primeira reunião, que eram esses representantes de entidades públicas e mais professores de universidades, e eram 12 pessoas, nós combinamos assim, olha, tudo que nós conversarmos aqui vai ser reservado para que a gente possa conversar livremente, nós estamos querendo aumentar a segurança. E depois nós fazemos um relatório ao final, dizendo tudo o que foi discutido, o que foi sugerido, o que foi aceito, o que não foi aceito e por quê. Combinado? Combinado. E assim, pensava que fosse ser a vida, quando de repente, coisas que se conversavam nessa reunião passaram a constar de lives do presidente da República com versões totalmente deformadas. E aí, eu repito, o representante das Forças Armadas, que me parecia uma pessoa muito correta, ele acabou sendo bypassado pelo depois ministro da Defesa. E aí, o que era para ser uma reunião e um grupo para aumentar a transparência e a segurança, passou a ser usado para municiar com informações para gerar desconfiança e criar descrédito. Quer dizer, o empenho não foi em ajudar, foi em expor com suspeitas e elucubrações. E aí culminou que, aí eu, um ano antes das eleições, mandei abrir o código-fonte, que é o único lugar onde pode ter fraude, que é o programa que roda a urna. Eu mandei abrir para todo mundo que tivesse capacitação técnica para verificar se tinha alguma coisa errada. A Polícia Federal foi, um ou outro partido político foi, as Forças Armadas não mandaram ninguém. Aí, na véspera quase das eleições, eles pedem urgência para ter acesso, que sempre tiveram. Ou seja, infelizmente, um esforço de criar uma situação de descrédito onde não havia nenhum problema. Mas, de novo, eu jamais imputaria isso à instituição como um todo. E foi um ou outro personagem que eu acho que não se pautou como a nossa expectativa. Mas, no final, acabou sendo bom, porque eles procuraram muito alguma coisa errada e disseram, olha, realmente não achamos fraude. E depois, sob pressão do presidente da República, disseram, mas também não podemos dizer que não houve. É mais ou menos como você virar para o empresário e dizer assim, olha, não consegui provar nada contra você, mas eu não tenho certeza se você é honesto. Quer dizer, a vida é o contrário disso. Quem tem alguma imputação é que tem que provar, e não o contrário. De modo que eu diria, infelizmente, que esse foi um mau momento de politização indevida. E acho também que a leniência com esses acampamentos, infelizmente, também não foi um bom momento. Porque proteger aquilo sob a alegação de que era liberdade de manifestação é, no mínimo, uma visão juridicamente equivocada. E tem gente que entende de direito lá para dizer que pedir desrespeito ao resultado das eleições, intervenção militar e golpe de Estado são crimes tipificados no Código Penal. E, portanto, não é liberdade de expressão nem de manifestação do pensamento. Eu acho, no entanto, Noblar, só para terminar, que esse é um processo reversível. Reversível? Acho que sim. As Forças Armadas, como as polícias militares, são instituições hierárquicas. E, como regra geral, elas seguem o seu comandante. Não é comum você ter um tipo de insubordinação. O que aconteceu no 8 de janeiro, por exemplo, em relação à Polícia Militar, vamos admitir que não houvesse grande simpatia pelo resultado das eleições. Mas, no geral, o que faltou foi comando. Porque quando há comando, funciona. No 1º de janeiro funcionou. Claro. Portanto, faltou comando. E acho que nas Forças Armadas também, um comandante em chefe, que é o presidente da República, e um ministro da Defesa legalista, e os comandantes das forças legalistas, e houve um pronunciamento importante do general Tomás, um pouco antes de assumir, que revela um compromisso legalista, de modo que eu acho que o comandante, adotando uma postura numa determinada linha, a força segue, porque é assim que funciona numa democracia. Mas eu vi, e eu tenho a impressão que talvez outros colegas aqui da confraria tenham ouvido também, o Estado-Maior do Exército, o alto comando do Exército, é formado por 16 generais, salvo engano.
Não sei, nosso especialista aqui em área militar é o Bosco. De jeito nenhum. Mas, enfim, são 15 ou 16. E eu já ouvi repetidas vezes, e não foi na esquina, que dos 16 ou 15 generais, apenas 3 teriam oferecido resistência à ideia de se avançar num processo golpista. Claro que os 3 tinham comando de tropa, não eram qualquer um, não eram os burocratas, era o comandante do leste, era o comandante do nordeste. Aliás, 3 generais que foram muito malhados, muito criticados pelos bolsonaristas nas redes sociais, na fase que antecedeu a tentativa de golpe. Mas mesmo sendo 3 uma minoria em 15 ou 16, era uma minoria expressiva. Você não dá um passo desse sem ter. É possível isso? Alguma coisa lhe chegou como eco disso? Não. O senhor não tem a menor ideia, né? Não, isso é para os comentaristas políticos. O meu ramo de atividade não é especulativo. Eu sou um sujeito... Primeiro, eu sou um ator institucional. Eu não sou um ator político. Você não vai me ver fazer considerações políticas, nem revelar preferências políticas. Você nunca vai me ver falar sobre o processo que eu vou julgar lá na frente, nem fazer comentários se eu estou achando boa ou má a política do dia que o governo está adotando. Não é o meu papel. Mas no Brasil, até um pouco diferente de outras partes do mundo, em determinadas conjunturas legítimo, quando não desejável, que um ministro do Supremo participe de um debate de fortalecimento e proteção das instituições. E eu acho que nós passamos um momento delicado no Brasil. E sem prejuízo de todo esse raciocínio que o senhor fez, que eu achei que eu concordo plenamente, mas me parece que aquele Twitter do general Vilas Boas, ele foi uma espécie de senha para uma parcela ali das Forças Armadas que estavam muito empenhadas num projeto que eles próprios chamavam de reescrever 64. Porque eles sempre acharam que a versão que prevaleceu de 64 foi injusta, porque foi a versão da esquerda e tal e tal. Então, eu acho que ali é a semente de um movimento que não ganhou um caráter formal, mas que deu nisso que a gente viu aí, que é um movimento de ruptura constitucional, porque eu não chamo de institucional porque eu acho que eles queriam romper mesmo com a Constituição de 88. E isso ficou muito patente na condução que o presidente da República deu ao seu governo, né? Por todas essas intervenções que ele fez, essa forma de conduzir as coisas para o modelo que a gente conheceu, que era o de 64, quer dizer. Então, o que eu vejo hoje é que depois disso tudo, quer dizer, isso foi ganhando uma graduação até chegar nesse estágio que ninguém supunha possível, de eles protegerem acampamentos de onde se formulavam ações criminosas. Então o que eu pergunto é o seguinte, o senhor falou as coisas realmente estão voltando para o lugar, isso tudo é reversível, mas é reversível, ou seja, para não acontecer de novo, como já aconteceu na história do Brasil tantas vezes, é reversível sem punições dentro desse ambiente claro, a gente aí considerando elementos de prova, perfis militares que participaram efetivamente, por exemplo, até estavam lá nos locais das invasões e tudo. O senhor acha que é possível fazer isso sem punições dessa vez? Veja, a sua pergunta cobre um espectro longo da história do Brasil. Então, eu vou me permitir cobrir todo o espaço temporal, eu diria, da sua pergunta. E eu sou uma pessoa que trabalha com fatos. Eu já era assim antes de virar juiz e agora que virei juiz, mais ainda. Piorou, portanto, eu olho... É claro que eu sou um cidadão, eu tenho opiniões, mas como juiz... E agora, ao conversar com vocês, eu trabalho com fatos e não com as minhas opiniões. Então, a ideia de que houve uma versão deturpada da história relativamente ao período militar, eu acho que não é correta. Talvez possa ter tido ênfase em aspectos negativos, foram gravíssimos, e menos ênfase em alguns pontos positivos, que eu não acho que tenham sido tantos.
Mas a verdade, para colocar narrativas sobre fatos, em 1964 houve um golpe de Estado. Claramente houve um golpe de Estado. Por que houve um golpe de Estado? Porque o presidente foi destituído por um processo, por uma fórmula que não estava prevista na Constituição. A destituição de um presidente pelo modelo que não está previsto na Constituição chama-se golpe em qualquer parte do mundo. É claro que você pode qualificar e dizer teve apoio de boa parte da classe empresarial, teve apoio de boa parte da classe média, teve apoio da quase totalidade da imprensa, os editoriais do dia 1º de abril eram todos favoráveis, e teve apoio dos Estados Unidos. Eu não estou discutindo esse ponto, mas que foi um golpe, foi, e que teve muitos apoios porque o compromisso era realizar as eleições presidenciais de 1965. Portanto, o fundamento do golpe era acabar com a anarquia, com a quebra da disciplina militar, com a áspera esquerdização e assegurar a democracia para as eleições de 65. Não foi cumprido. E em 1965 não houve eleições presidenciais e depois do AI 1, que nem tinha número porque era o primeiro e era para ser o único, vem o adiamento das eleições, vem o AI 2, vem a extinção dos partidos políticos, aí começa o rumo à ditadura. Depois o Castelo Branco não consegue prevalecer na liderança do processo, prevalece a linha dura, ele ainda consegue aprovar a toque de caixa uma Constituição de 67, substituindo a de 46, e aí vem o processo histórico em que a sociedade, constatando que a democracia não virá, que aí é a institucionalização da ditadura, começa a reação, inclusive armada, urbana e rural, contra o recrudescimento da ditadura. Mas o AI-5, quer dizer, o adiamento das eleições foi um passo importante rumo à ditadura. O AI-5 foi a caracterização plena da ditadura. E aí depois tem-se o golpe dentro do golpe, que é quando o Costa e Silva fica impedido, depois de ter tido um AVC, impede-se a posse do vice-presidente constitucional, que era o Pedro Aleixo, e assume uma junta militar. Impedir o vice-presidente de assumir o governo é um golpe. Portanto, houve um golpe dentro do golpe. E aí vem nada disso é uma opinião minha. Eu estou relatando fatos. E depois elegem, abrem o Congresso só para sacramentar a eleição do general Emílio Garrastazu Médici. E aí nós temos os anos de chumbo, com censura, tortura, cassações de mandatos, fatos, não são opiniões. De modo que é impossível dizer que não houve uma ditadura no Brasil. Aí vem a abertura com o general Ernesto Geisel, começa em 74, mesmo assim com recaídas, como aconteceu com o pacote de abril de 77, fecha o Congresso, aprova uma reforma michuruca do Judiciário, mas no fundo o que eles queriam era mudar as regras do colégio eleitoral para prolongar o regime militar, aumentam o mandato para 6 anos e aí vem o general João Batista Figueiredo. E aí ele continua a abertura política que verdadeiramente o general Geisel começou e o general Figueiredo procurou manter, apesar do atentado à Ordem dos Advogados do Brasil. Eu trabalhava com o Seabra Fagundes naquela época. Apesar do Rio que morreu a secretária da OAB, Dona Lida. Eu depois pulei, deveria ter falado um minutinho do Raimundo Fauro, que foi um personagem muito importante nesse processo histórico. Depois veio o Rio Centro. E depois veio o Rio Centro, que eu considero que foi a morte moral do regime militar. Ali acabou o regime militar, insustentável moralmente, e aí foi só esperar. Aí vieram as diretas, a campanha pelas diretas já teve um em resgate, 84. São Paulo. A anistia foi um capítulo muito importante em 79, embora ela tenha tido uma consequência. Eu estava na faculdade nessa época. O Julião, o Arraes, o Gabeira e mais Franklin Martins, se eu não me engano, Eu só soube disso pelos livros. No acho mesmo que foi o voo da Arraes. Varig que saiu de Lisboa. Porque eu me lembro do discurso do Arraes, que ele terminava citando o Drummond, Era. e que ele dizia que tem Isso. 2 mãos e o sentimento do mundo. Aí me permite uma pequena correção, é só porque eu sou mais velho do que o senhor. Aliás, o que mais me espanta é que hoje eu sou mais velho do que
era mais velho do que o presidente da República que saiu. Sou mais velho do que quase todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. E do próprio Arraes. Mas essa frase do... não, é porque no caso do Arraes, em 64 eu tinha 15 anos. E aí gostei muito da Revolução, do golpe, porque a gente não teve aula durante uma semana lá no Colégio Salesiano do Recife. E no dia 31, quando os padres nos liberaram, porque tinha começado já a muvuca no país, a gente não tinha o que fazer, foi até com a farda do Salesiano, o casado também é aluno salesiano. Mas não dessa época. Não. Seguramente não, um pouco depois. E aí nós fomos para o Palácio do Campo das Princesas. E estava lá, cercado, para derrubarem o Dr. Arraes. Mas essa frase tem apenas duas mãos e todos os sentimentos do mundo, que é do Drummond, daquele famoso poema. O Arraes disse, na posse dele em 62, agarrado num poste de luz, defronte do Palácio do Campo das Princesas, fazendo seu discurso de posse. A menos que eu esteja enganado, mas eu não sou contemporâneo. Eu li. Ele teria repetido no discurso da volta a mesma frase que falaram no discurso. Até porque a dicção da Arraes era tão boa que ele pode ter dito em qualquer momento isso. Não, eu me recordo Mas o que eu estava dizendo é assim, a pulverização, então volta o Arraes e entra, se não me engano, para o MDB. E Exatamente. aí volta o Brizola e quer criar o seu partido, que seria o PTB e que virou PDT. E volta Ivete. o Prestes e implode o Partido Comunista Brasileiro, o velho Partidão, e o Brizola adere, o Prestes adere ao Brizola. Então, há um xadrez que era dividido em peças brancas e peças pretas, passa a ser um xadrez de muitas cores. É curioso, porque o Golbery previu isso, não só previu, como ajudou a que acontecesse isso, né? E mesmo as forças clandestinas, né, que estavam... Só para terminar o processo, aí tem um atentado do Rio Centro que eu considero que foi um momento dramático, menos por você ter 2, 3, 5 translocados querendo fazer um atentado terrorista, e mais pelo acobertamento. E aí, o atentado do... o acobertamento, quer dizer, aquele encarregado do inquérito, General Job falando para o Jornal Nacional, para a imprensa coletiva, para toda a imprensa, que grupos comunistas tinham conseguido colocar uma bomba dentro do Puma, onde estava o sargento e o capitão. A desfaçatez da mentira foi tão degradante que o Afonso Romano Santana fez um lindo poema que publicou no Jornal do Brasil. Sobre mentira, né? Tudo terminava com mente, com um advérbio. Mente então completamente, exatamente. Então, é impossível negar a ocorrência desse processo. Foi um mau momento da vida brasileira. Caso você pode dizer, não, mas teve um período que cresceu, melhorou um pouco a infraestrutura, mas o custo em termos de arrocho salarial foi imenso. Brutal. E foi algum crescimento que não resultou em melhoria social relevante para nenhum segmento. Então, é preciso reconhecer que o balanço não é positivo. Mas factualmente não é versão de esquerda ou versão de direita. É fato. Né? São fatos. É claro que você... Eu mesmo tive com o general Vilas Boas, e antes dele... E era um homem inteligente, agradável de se conversar. E eu disse a ele, general, na minha visão, eu acho que as Forças Armadas deviam ter pedido desculpas. E não era difícil pedir desculpas, porque era reconhecer que, olha, havia uma guerra fria global, mundial, e nós interviemos, houve uma luta armada no Brasil, e na proteção do Estado em relação à luta armada, nós cometemos excessos, houve tortura, sim, nós lamentamos, e pedimos desculpas. Porque uma vez que você peça desculpas sinceramente, quer dizer, a tradição judaico-cristã concede o perdão, mas o arrependimento tem que ser sincero, senão não serve. Então, na medida em que você peça desculpas, já não sinceras,
já não tem mais nada que se possa verdadeiramente É. exigir. Em geral, o processo histórico argentino foi completamente diferente do brasileiro, em termos de Lá quantidade. eles perderam a guerra, né? Estão falando de 30 mil. ainda perderam a guerra perderam pra Inglaterra. 30 mil pessoas. Eles lá roubavam as crianças dos militantes. Assim, o processo brasileiro, ruim como tenha sido, não se compara com o argentino. É muito mais fácil uma reabilitação. Mas, enfim, eu acho que faltou um pedido de desculpas, que eu acho que teria minimizado muitas coisas na vida brasileira. Mas, enfim, meu pai, me lembro que ele dizia assim, não, mas que tinha servido o exército e tal, e tinha um pouco essa visão, ele disse assim, eles não querem ou não podem demonstrar falta de lealdade aos seus antecessores ou coisa assim. Eu não concordo. Mas então eu acho que faltou isso, o pedido de desculpas. Mas a verdade é que tudo ia bem. Os últimos 4 anos resgataram coisas que a gente nem sabia que existiam. Não é um pensamento conservador. O Brasil sempre foi um país conservador, com grandes faixas conservadoras. E o conservadorismo é uma opção legítima dentro do espectro democrático. Sim. Tem lugar para liberais, para progressistas, para conservadores. O que aconteceu no Brasil e no mundo, em outras partes também, foi uma certa captura do pensamento conservador pela extrema-direita. Esse eu acho que é o problema que nós enfrentamos. Passou na Hungria, na Turquia, na Polônia, nos Estados Unidos, na Itália. Uma coisa é ser conservador, outra coisa é o fascismo, que é o racismo, a xenofobia, a misoginia. Anos 90, eu tinha trabalhado no primeiro governo do Brizola com o Seabra Fagundes, que era o secretário de Justiça, e que foi um período, em áreas importantes, um bom período do Rio, na minha visão. E, portanto, eu sou insuspeito de antipatias. Mas eu fui designado por uma comissão no Banerj, que o Brizola chamava de Banco Popular e Democrático do Rio de Janeiro. Quando eu vou nessa comissão, que era liderada por um sujeito de alta qualidade, que era o Tavares Borba, Edvaldo Tavares Borba, que era para orientar o governo sobre a conveniência de privatizar ou não o Banerj. E nós passamos lá um tempo, examinamos as coisas e chegamos à conclusão que nem precisava privatizar, podia dar o Banerj. Porque aquilo era um antro de coisas erradas, de empréstimos irresponsáveis, de financiamento dos amigos. Muitas vezes o advogado perdia o prazo e aí alguém ganhava uma grande benefício, aí todo mundo pedia isonomia. Enfim, era tudo errado. Não era nem popular nem democrático. Era uma drenagem de dinheiro público. De modo que naquele momento eu não tive nenhuma dúvida de que a posição progressista era privatizar o Banerj, porque ele era apropriado privadamente pela elite política do Rio de Janeiro. É um fato. Como o Tribunal de Contas da Assembleia... E aí, quando nós recomendamos a privatização do Banerj por essas circunstâncias, os partidos de esquerda ficaram contra. Ele disse, mas escuta, não tem nada de popular e democrático aqui, isso é dinheiro público malversado. Ali eu fiz a distinção íntima de que ser progressista não era necessariamente ser de esquerda, ou pelo menos não de uma esquerda tradicional, às vezes conservadora, que se move por dogmas e não por fatos. Qual era o dogma? A instituição financeira tem que ser estatal. Qual era o fato? A instituição estatal era drenagem de dinheiro público por os interesses privados. Fiquei muito impressionado com o que aconteceu no dia 8 de janeiro. 8 de janeiro. E me reportei a anotações que fiz de alguns períodos. E o que me chamou a atenção é que pós 85, a redemocratização e a Constituinte de 88, nós tivemos 2 acontecimentos, foram 2 tentativas de golpe, em 1992 e 1994. 92 foi uma tentativa de golpe para destituir o presidente Collor da presidência. Isso se deu no dia 22 de junho de 92. O presidente Collor estava fora do país, ele foi à Espanha e o presidente Itamar Franco assumiu a presidência. E nós fomos convidados para ir à Embraer em São José dos Campos, a convite da Aeronáutica,
para conhecer as instalações da Embraer. Chegando lá, o presidente Itamar Franco recebeu um recado dizendo que os ministros militares gostariam de falar com ele logo após o retorno dele a Brasília, ainda na base militar. Isso realmente trouxe muita preocupação, porque quando se fala em ministros militares, causa uma apreensão não agradável. Íamos sair às 18 horas, saímos às 16. Chegando aqui, ele se encontra com os ministros militares, na base militar, onde o general Tinoco, que era o ministro do Exército, indagou o Itamar se o presidente Collor fosse impedido de voltar ao Brasil, se ele, Itamar, aceitaria assumir a presidência da República. O Itamar, de pronto, respondeu que absolutamente. Teria que se cumprir a Constituição. Eu nunca soube desse episódio. Pois é, isso ele foi testemunho ocular. Quer dizer, ele não estava na reunião do ministro falando em nome dos outros, mas ele estava no aeroporto, ele tinha acompanhado Itamar e depois Itamar conta tudo isso para ele em detalhes. Mas isso merece um registro histórico, porque eu acompanho a história, Claro. leio muito, eu nunca li isso. E tem um segundo. Tem aqui, eu me lembro aqui, eu guardei, Inédito. o estado de São Paulo. Itamar acena em São José dos Campos antes de falar com os ministros militares. Isso é do dia 23 de julho de 92. Deixa eu ver a foto. Inclusive eu estou na foto aí ao lado. É o governador Fleury, Fleury, Itamar e... E o segundo episódio, Lúcio? O tempo lhe tratou bem, gente. O segundo episódio data de 94. Teve aquele problema desagradável com o Itamar no sambódromo, com a Lília Ramos, etc. Peraí, fala direito daquele problema, da história da Lília sem calcinha. É. Lembra? Né? Porque senão o nosso leitor, ou nosso assistente, o espectador... Sim, mas eu não vou vai ler aqui entender. que tem um depoimento do Fernando Henrique aqui. Sim, não, eu sei. Vá. Vamos lá. Então, Teve teve o episódio da Lília sem calcinha no sambódromo do Rio ao lado de Itamar. Ponto, começa. Aí regressa-se a Brasília e começaram então uma especulação entre os militares de que o Itamar não tinha mais condições de permanecer na presidência da República por falta de decoro. Então o general Caim, que era ministro da administração do Itamar, procurou o ministro Fernando Henrique Cardoso, ministro da Fazenda, perguntando se ele, Fernando Henrique, permaneceria no Ministério da Fazenda caso o presidente Itamar Franco fosse afastado. Quem perguntou isso? O general Caim, que era ministro da Secretaria de Administração Federal, era ministro do Itamar. E o Itamar seria o Abel da história. Vamos lá. Ou seja, é um bom nome para o enredo, né? Aí o Fernando Henrique responde que absolutamente que ele não ficaria um dia sequer. Como o plano real já estava praticamente pronto, os militares recuaram, porque entenderam que a não permanência do ministro Fernando Henrique Cardoso poderia trazer um problema econômico muito maior que já existia. E Fernando Henrique fala no final que ele ouviu informar que provavelmente Jardim Passarinho ocuparia a presidência da República. Eu também não conhecia esse episódio, não. Nós Isso temos está, aqui inclusive, no livro de memórias do Fernando Henrique. Essa Diários da citação, Presidência, Diário da Presidência. numa entrevista que ele deu ao Jornal Globo em 2017. Eu fiz questão de guardar. Digamos assim, eu acho que esses relatos servem para mostrar o seguinte, quer dizer, houve episódios com maior grau de intensidade e outros com menor. Mas o que o Lúcio quer demonstrar com isso, segundo É a eu entendi, vogação golpista. é o fato de que isso tem uma linha de continuidade que é no sentido de mostrar que há uma permanente motivação militar para ser o tutelador do Estado. Então, essa motivação é que eu afirmei que eu achava que tinha sido suprimida no pós-88. Porque em nenhum daqueles episódios graves, impeachment do Collor, impeachment da presidente Dilma, os anões do orçamento, mensalão e tal, nunca houve nenhuma ingerência, nenhum palpite. Eu acho que até esta chama foi um pouco reacendida nos últimos 4 anos. Eu imaginava que ela estivesse apagada. Que é uma tradição histórica
de intervenção das Forças Armadas na vida brasileira é um fato desde a proclamação da República. A proclamação da República foi um fato essencialmente militar. E depois nós temos muitos episódios ao longo da história, tanto na República Velha, quando eu gosto de exaltar que a Constituição brasileira vai fazer 35 anos de respeito à legalidade constitucional, é porque a tradição histórica brasileira é oposta a isso. Se nós fizermos um corte em 1930, tivemos a Revolução de 30, tivemos a Revolução Constitucionalista de São Paulo de 32, eu vou mencionar os golpes ou as tentativas de golpe ou ameaças de ruptura da legalidade constitucional. Revolução de 30, Revolução sem fazer juízos de mérito. Revolução Constitucionalista de 32, Intentona Comunista de 35, golpe do Estado Novo de 37, suicídio do Getúlio em 45, que abortou o golpe que vinha vindo. O senhor pulou 45 e derrubaram ele. Então sim. A destituição do Getúlio em 45, você tem razão. A destituição do Getúlio em 45 é que são muitos episódios. Pois é. Depois o suicídio do Vargas em 54, que evitou o golpe que vinha vindo. Lote. Depois, duas tentativas de golpe contra o Juscelino, Jacareacanga e Aragarças. Depois, uma das grandes contribuições brasileiras ao direito público universal, que foi o contragolpe preventivo do Marechal Lott para segurar a posse do Juscelino Kubitschek. Uma bela jabuticaba, a gente ele é um fenômeno excepcional. A primeira questão que eu vejo, que eu queria levantar é a seguinte. Depois de todo esse processo histórico, muito bem delineado aí, a que você atribui esse ponto é que chegamos, voltando à pergunta inicial da banda. Não é comum, nem aqui e muito menos em qualquer lugar do planeta, na parte chamada civilizada, você ter no espaço de 4 semanas, 2 episódios que, no mínimo, cristalizam ou condensam os defeitos e os malfeitos políticos, civis e militares. E esses episódios são dramáticos. Cadeiras arrancadas, o chão inundado, os retratos quebrados, o Cristo arrancado da parede. Quer dizer, a gente está lidando com gente que se diz patriota, mas envergonha a pátria, e que se diz cristão e não tem nenhuma chance de entrar no reino dos céus. São pessoas monstruosas. E aí, quando nós vimos aquilo, um espetáculo deprimente, aquilo depredado, as estátuas, os bustos, os retratos rasgados, togas, aí, de um momento triste, a ministra Rosa, um momento muito feliz, e aliás a liderança dela foi notável nesse período, ela disse, dia 1º de fevereiro, quando reabre o ano judiciário, nós vamos estar com isso reconstruído. E aí, Casado, você ter conseguido reconstruir o plenário do Supremo e fazer a sessão no dia 1º, com a presença do presidente da República, do presidente do Congresso, foi uma coisa tão extraordinária, uma imagem tão bonita de reconstrução, de reabilitação, que eu acho que ofuscou o 8 de janeiro, a prova da resiliência das instituições. De modo que eu concordo com você que foi um momento de infâmia, mas é possível lançar um olhar construtivo e dizer nós conseguimos dar a volta por cima, e esse episódio empurrou para a margem da história os radicais, não só os 1000 que estão presos, mas mesmo as pessoas que viram aquilo, disse, não, peraí, eu não me identifico com isso. E pode ser que elas deixem de ser radicais e voltem a ser só conservadoras, o que não tem problema. Então, esse é o episódio do... Quanto à questão do genocídio, eu não disse que havia genocídio, eu mandei investigar para apurar se houve genocídio, porque eu acho que essa é uma palavra que só pode usar se ela for apropriada. E aí é preciso verificar os fatos. O fato é basicamente se houve uma intenção deliberada de destruição de uma etnia, porque isso é que é genocídio. Se se demonstrar que havia um plano para isso, é muito mais grave, evidentemente, do que uma omissão ou um descaso.
E eu considero gravíssimo. Mas esse episódio, o que aconteceu com os indígenas, ele não foi um fato, né? Ele foi como o 8 de janeiro não foi um fato isolado, ele foi um processo. Sim. Um processo que tem desfile de tanque na Praça dos Três Poderes, ataque às instituições, ofensas aos ministros, pedido de impeachment de ministros, 7 de setembro. Eu me lembrei de uma frase do Carlos Lacerda, que talvez não seja autor que se cite, mas o Carlos Lacerda, num dos livros que eu li dele, porque ele escrevia muito bem, ele era um homem muito inteligente. E era orador também. Ele dizia assim, falando do João Goulart, quem governa quer ordem. E o João Goulart agitava o processo. Então eu tinha o mesmo sentimento aqui, uma coisa assim, sempre agitando. Não conseguiram capitalizar nem o que fizeram de bom. O Brasil conseguiu vacinar, porque a estrutura sanitária de saúde pública no Brasil é muito competente. Depois que o Supremo determinou o plano de vacinação, nós conseguimos vacinar um percentual imenso, notável, mais de 80% da população, e o presidente continua falando contra. Quer dizer, nem o que aconteceu de bom, e é um fato. Então, a 8 de janeiro foi um processo histórico, e a questão indígena foi um processo também. Começou com a tentativa de passar a demarcação de terras indígenas para o Ministério da Agricultura, evidentemente um natural conflito de interesses frequente, apesar de que eu não sou uma dessas pessoas que acha que tem que haver contradição e conflito entre agronegócio e proteção ambiental, nem agronegócio e demarcação de terras indígenas. Eu acho que se você pega as pessoas sérias em relação à demarcação de terras indígenas e as pessoas sérias em relação ao agronegócio, os espaços não se justapõem, não se superpõem. Portanto, é perfeitamente conciliável. Geralmente, quem é contra é grileiro. E, aliás, muita gente que se detecta como financiador dos atos eram pessoas que estavam envolvidas em grilagem, em mineração ilegal, em coisas erradas, infelizmente. Então, a questão indígena, ela foi um processo que começa com essa mudança de competência, depois passa para o desmonte das estruturas de proteção. A FUNAI passou por um processo de desmonte, o IBAMA passou por um processo de desmonte. E aí, um outro episódio que eu mandei investigar, a Polícia Federal, que lá na região em muitos momentos atuou e muito bem, apreendeu dezenas de aeronaves. E aí as aeronaves reapareceram devolvidas para as pessoas que praticavam atividades ilegais. Portanto, se não houve dolo, houve pelo menos uma omissão gravíssima em relação a isso. E depois impedir de destruição, quer dizer, os equipamentos do garimpo ilegal, da extração ilegal de madeira, ordens de impedir a destruição. Eu mesmo invalidei, o Supremo, um voto meu, uma lei acho que Roraima e tal, que proibia você destruir o produto do crime. Então, criou-se um pouco, quase que uma cultura de depreciação do meio ambiente, de depreciação das comunidades indígenas, como se houvesse, isso é uma exploração política indevida. Eu conheço muita gente que vive da agricultura, muita gente que vive da pecuária, que planta, é importante para o país, não são bandidos, mas você criar uma contraposição, como se você não pudesse respeitar a Constituição que protege o meio ambiente e respeitar uma atividade produtiva bem desenvolvida, não existe essa dualidade e é preciso desfazê-la. As pessoas de bem podem demarcar terras indígenas e podem produzir na agropecuária sem conflitos. Então, agora, essa questão... Você tocou num ponto importante, porque é a questão da materialização do crime, né? A gente já observou nesse governo que muitos desses crimes se dão justamente pela omissão, pelo não fazer. Não é? Quer dizer, você vê o 8 de janeiro, a polícia não foi para a rua, não é? O acampamento não foi desmobilizado, quer dizer, você é um crime que você não tem na sua materialização a ação, mas a omissão.
Então, como é que, não só no 8 de janeiro, como no caso dos Yanomamis, que, por exemplo, a gente sabe que as Forças Armadas têm, inclusive, autorização legal para derrubar aviões clandestinos. 75 pistas. Isso nunca foi feito. Na Quer dizer. área Yanomami. Então, como é que se trabalha juridicamente isso? Quer dizer, como é que você vai conseguir uma prova cabal, uma materialidade indiscutível para coisas que não aconteceram por ação, mas por falta de ação? Não, é verdade, não é fácil. Nem sempre tem uma minuta de decreto de golpe, entendeu? Às vezes Exatamente. você tem que lidar com Também já indícios. começou a aparecer. Você tem que lidar com muitos indícios. O 8 de janeiro, a minha visão é que houve um misto de imprevidência, incompetência e cumplicidade. A imprevidência foi nenhum serviço de inteligência, nem Foi da capaz Polícia de Federal, imaginar. nem da Polícia Militar, nem das Forças Armadas detectou o que vinha vindo. Se não detectou, é porque o serviço é muito ruim. Não, era quando o Lacerda, só para falar do autor citado pelo senhor, Também de ele vassoura. debochava muito do Serviço Nacional de Informações, que ele dizia, na segunda-feira o SNI não funciona porque não tem edições de jornais. Os jornais não circulavam na época, em segunda-feira. Vai ver Não que tem é isso. clipe. Porque no caso da tentativa de golpe de 8 de janeiro, estava nas redes sociais, estava nos zaps. Pois é. Todo mundo sabia. Mas aí a rede de inteligência não detectou. Não E o detectou. Sivan, que Aí custou depois, em seguida, mandam abrir a esplanada, que era a providência mais elementar, porque quando entra na esplanada, aquilo é um mundo, você não pode deixar entrar ali. Claro. Então, abrem a esplanada. Eu considero que Quer essa dizer, foi a decisão de novo, mais drástica. Não abriram, não fecharam, né? Nem fecharam, você tem razão. Nem fecharam, fecharam a esplanada, além de escoltarem os manifestantes até lá, para não Carro errarem o caminho. enrolado, acompanhando. Depois, a guarda presidencial do Palácio não tinha um dia tão marcante como aquele. Não foi trabalhar. Ninguém conseguiu reagir. Batalhão E Duque depois de A porta Caxias. estava aberta do Planalto, porque ela não BGP, estava Batalhão de trancada. Guarda. E depois a tropa de. Aí quando eles desocupam o Planalto, eles abrem o caminho para ir para o Supremo. Assim, a filmagem mostra Mostra. a polícia saindo. E depois, quando tem a intervenção e há a ordem para a prisão, vem os blindados que dizem ninguém prende ninguém deixa aqui pra hoje. amanhã, deixa só pra para amanhã. E aí não cabe a mim fazer as especulações de quais foram as Mas motivações. a gente faz, não tem problema. não. Dali, mas isso é para os comentaristas políticos. Portanto, foram muitos fatos, Bosco, sim, seguidos. Uma queda de avião para acontecer uma coisa que aconteceu, que envergonhou o Brasil. Eu participo de eventos de juízes de Supremas Cortes de todo o mundo. Eu nunca recebi tanta mensagem, olha o que está acontecendo no Brasil, as pessoas, e uma vergonha, aquelas fotos. Assim, aterrador o que aconteceu. Portanto, são muitas omissões e aí a gente não sabe exatamente quais foram as omissões dolosas. Entendeu? Eu acho que ninguém vai encontrar uma ordem assim. Vamos ajudá-los a invadir os poderes. Ao contrário do que acontece no processo no inquérito dos Yanomamis. Esse tem uma documentação farta, né? Cadê o Sivan? Esse Não, tem Amazônia. documentações pelo menos de boicote, quer dizer, quando você publica no Diário Oficial uma operação sigilosa, Pois ordem dada num processo sigiloso, assim, se não tem má fé, é muita ignorância. E são personagens que participam tanto estão no mesmo processo do 8 de janeiro, como no caso dos índios. Eu não tenho nenhuma dúvida que muitos personagens se seduziram pela possibilidade, entendeu? Eu não tenho dúvida. O que aconteceu no Brasil e que a gente tem que reverter com o espírito, punir quem comprovadamente tiver praticado qualquer delito tem que ser punido. Mas é uma grande massa, o ex-presidente teve 58 milhões de votos. É bom, nem todos são radicais, mas tem muita gente radical que você precisa resgatar para a vida. Um episódio que aconteceu comigo
no aeroporto. Em Miami? Uma senhora me perguntou, ministro, por que vocês fizeram isso com o Brasil? Era uma senhora no meio do aeroporto, assim, eu ainda respondia olha, minha senhora, não fomos nós que fizemos, foi o povo brasileiro que votou, essa foi a vontade da maioria. E aí uma senhora se descontrolou completamente e gritava assim, não, foram vocês que fraudaram o Bolsonaro, não deixaram a direita continuar no poder. E aí começou a chorar e a gritar no meio do aeroporto, e aí junta gente, você vê uma senhora chorando, gritando. Então, nós precisamos recuperar essas pessoas. As pessoas e conceitos e valores que foram sequestrados. Ministro, eu queria... Que acreditava verdadeiramente que houve fraude, quer dizer, ela foi digitalmente induzida a uma alucinação de que houve uma fraude que ninguém conseguiu provar porque não houve. E o senhor tem umas reflexões muito pertinentes sobre esse processo de desconstrução da realidade a partir da Primavera Árabe, da Tunísia para cá. Eu li alguma coisa a seu respeito. Eu queria, professor, dar uma olhada para frente, colocar a nossa agenda no século XXI. A gente está tratando de golpe de Estado, de levar água para Yanomami, são coisas que já deveriam ter sido resolvidas desde o século XIX. O que é que tem na agenda do Supremo para o porvir? Seja na legalização de drogas, de aborto. Porvir é muito bom, hein? Porvir é ótimo. Porvir é Muito patriota. patriota. Muito patriota. Mas vamos botar um pouco para futuro essa conversa nossa, que Foi está bom, muito foi passado. bom. Ele voltou bem do Olha, do eu, Bolsonaro. aproveitando o seguinte, ministro, que nesse contexto que o senhor acabou de falar, que é uma agenda antiga, o STF também foi um alvo principal e permanente, né? Então, essa pergunta do Ricardo Jarrão, com essa constatação, não só em termos de matérias, como ele mencionou aí, que pode vir, mas como é que o STF sai desse processo para esse futuro? Eu gostaria de responder muito singelamente e dizer a única missão do STF é fazer justiça. Era uma boa saída, mas é porque no Brasil hoje há muitas complexidades, porque a Constituição brasileira, Ricardo, cuida de muitos temas. A Constituição brasileira, como toda a Constituição, cuida da organização do Estado, União, Estado e municípios, da separação de poderes, executivo, legislativo, judiciário, e da definição dos direitos fundamentais. Esse é o papel de uma Constituição, básico. Mas a Constituição brasileira também cuida do sistema tributário, do sistema previdenciário, do sistema de saúde, do sistema de educação, do amparo ao idoso, do amparo à criança, do amparo ao adolescente, da demarcação de terras indígenas, da assistência social. Então, no Brasil, hoje, quase tudo pode chegar ao Supremo. Porque existem ações diretas que têm centenas de legitimados que podem propor ações diretas perante o Supremo. Todos os partidos políticos podem propor ação direta. Todas as entidades de classe de âmbito nacional podem propor ação direta. Então, tudo hoje no Brasil, em algum momento, chega ao Supremo. E aí, você cria situações em que o Supremo primeiro tem que saber escolher as brigas que vai comprar, porque ninguém pode brigar com todo mundo ao mesmo tempo. Mas, sobretudo, você precisa escolher quando é que você quer ser autocontido e quando é que você quer ser proativo. Um exemplo de decisão proativa, a validação das uniões homoafetivas. Não tinha lei e o Supremo foi lá e diz que uniões homoafetivas devem ter o mesmo tratamento jurídico das uniões estáveis convencionais. Foi uma decisão proativa? Foi importante? Foi, acho que foi acertada. Em outras matérias, houve uma discussão complexa sobre patentes e prazo de duração de patentes e tal. O meu voto foi até vencido e disse, olha, eu não domino este tema o suficiente para sobrepor a minha valoração à do Congresso e à do INPI e, portanto, vou respeitar o que está lá. Portanto, ser juiz no Brasil, são tantas matérias que você tem que escolher o que você, tecnicamente, é mais qualificado para decidir do que outros poderes e outros espaços. Porque como tudo pode chegar lá, você tem que resistir à tentação de se meter em tudo. Mas, por exemplo, questão ambiental, um caso meu, Fundo Clima.
Em todo o mundo, ou em muitas partes do mundo, a questão ambiental é tratada como uma questão política. O executivo traça a política pública. Se você não gostar, você faz oposição política ao executivo. Mas no Brasil, a proteção ambiental está escrita na Constituição. Eles citam até os biomas que tem que proteger e diz é um direito fundamental de todos e um dever do Estado proteger. Então chega uma ação, acho que da Rede, se eu não me engano, dizendo o governo paralisou o Fundo Clima, que é o fundo, como paralisou o Fundo Amazônia, essa era da ministra Rosa. Então, os dois fundos que lidavam com a Amazônia e com o Fundo Clima foram paralisados. Dinheiros que existiam, que estavam lá, dinheiro que veio da Noruega, que veio da Alemanha, eles deixaram o dinheiro parado para não proteger a Amazônia, para não enfrentar a mudança climática. É difícil até de entender e de acreditar. E aí, a gente trata isso como uma questão política ou olha para a Constituição que diz é um dever, é um direito de todos, é um dever do Estado. E aí o Supremo atua e mandou liberar o Fundo Clima, mandou liberar o Fundo Amazônia, acho que fez muito bem. Então, o papel do Supremo acaba sendo um papel muito abrangente, porque a Constituição é muito abrangente e porque a política muitas vezes não consegue resolver certos problemas. E com muita frequência quem procura o Supremo é a política. São os partidos políticos que tem. Então tem ação do PT, tem ação do PSL, agora já não existe mais, tem ação do PL, tem ação da Rede. Então eu acho que o papel do Supremo é, como sempre foi, não ser capturado pela política, não ser capturado por idiosincrasias pessoais, fazer cumprir a Constituição e saber escolher, saber decidir com precisão quando deve ser proativo e quando deve ser autocontido. E, na minha opinião, como regra, deve ser autocontido. E só por exceção ele deve ser ativo, sobretudo para proteger direitos fundamentais e a democracia. Esses inquéritos que são conduzidos no Supremo, com uma cobertura e às vezes uma atuação um pouco atípica, foi uma imposição dos fatos, uma ideia de democracia militante e de não ser tolerante com os intolerantes. E eu acho, passada a crise e a tormenta, isso deve ir para alguns caninhos, mas eu acho que foi um papel muito importante. Acho que o ministro Alexandre teve um papel importante, com o apoio do Supremo, nada ali é individual, de enfrentar a desinformação criminosa, a desinformação golpista, a tentativa de descrédito das instituições dizendo que houve fraude quando não houve. Portanto, nós fomos uma das poucas democracias, e uma jovem democracia, que conseguiu, inclusive com a atuação do judiciário, não só do judiciário, mas também do judiciário, da imprensa, da sociedade civil, nós conseguimos resistir ao avanço do populismo autoritário extremista no Brasil. Nós conseguimos ganhar. Na Hungria eles perderam. Na Polônia eles perderam, na Turquia Perderam de novo na Itália. Mas na Itália, digamos, é um governo claramente de direita, mas ainda sem sinais antidemocráticos. Mas a Hungria hoje em dia não dá mais para dizer que é um país democrático. Não. A Venezuela também derrotou, para não ficarmos só à direita, digamos assim, apesar de que eu nunca achei que o Chaves fosse de esquerda, viu? E nunca entendi por que a esquerda brasileira se amarrou nesse mastro do naufrágio. Nunca dá para consegui entender. Não dá. Agora, Vinícius, o senhor está completando 10 anos de Supremo, uma década. O que foi pior, o que foi melhor e o senhor errou? Olha, é muito pretensioso eu dizer que não errei. Mas eu estou há 10 anos no Supremo, cara, o que eu poderia te dizer com um coração absolutamente puro eu nunca deixei de fazer o que eu achava a coisa certa a se fazer. Essa é uma sensação que não tem preço. E eu tenho uma crença de que o universo protege as pessoas que se movem por bons propósitos. De modo que eu não cedi ao compadrio, por exemplo, eu tenho muitos amigos, perdi alguns também, mas eu não cedi ao compadrio brasileiro. Ao longo desse tempo eu desagradei, não gosto de citar nomes, mas eu acho que eu desagradei em algum momento todos os partidos. Eu conduzi um inquérito contra um presidente da República com a maior seriedade, que resultou em 5 denúncias muito virulentas da doutora Raquel Dodge.
Eu afastei um senador que vi achacando um empresário, eu vi o filme, ninguém me contou. Eu neguei o registro da candidatura de um ex-presidente não porque quisesse, mas porque a lei dizia se estiver condenado em 2º grau não pode se candidatar. Tá bom. Eu, como presidente do TSE, pedi a instauração de 2 inquéritos contra o presidente da República em exercício, porque acusava sem prova a ocorrência de fraude. De modo que eu fui multipartidário na minha gestão, não por ter nenhuma preferência política, porque juiz não deve ter, mas num esforço de ser correto. E há uma coisa curiosa, Noblar, quando eu entrei no Supremo no meio do mensalão, se estiverem lembrados. E aí, meu primeiro caso, eu desempatei a discussão se cabia ou não embargos infringentes. Entrei no Supremo, indicado pela presidente Dilma, que foi corretíssima comigo, não me pediu nada, não insinuou nada. Tem uma pessoa que eu diria, política à parte, se foi bom o governo, se foi mau o governo, mas uma pessoa que eu vi como correta foi a presidente Dilma. E aí eu entro no Supremo, no meio do mensalão, sem nenhum pedido, e aí verifico que a jurisprudência do Supremo tinha diversos precedentes dizendo que cabia embargos infringentes. A imprensa, a sociedade civil, todo mundo querendo acabar aquele processo do mensalão logo, e aí estava 5-5 no Supremo. Quem deu o último voto foi o ministro Celso. Só que o ministro Celso já estava lá, de modo que o voto que fez a diferença foi o meu e disse, cabem embargos infringentes. O mundo caiu na minha cabeça. Tá lá, tá pagando o favor, olha só, a gente sabia. Aí vem os embargos infringentes, eu julgo os embargos infringentes e mantenho todas as condenações, menos a de quadrilha ou bando, que eu achava que estava prescrito. E aí vem assim, traidor, olha só, não fez o que se esperava. Aí em seguida vem um pedido, tinha sido indeferido pelo juiz, do ex-ministro Zé Dirceu, que pedia, estava em regime semiaberto e que pedia para trabalhar no escritório do Grossi. E aí, jurisprudência, regime semiaberto, tem direito de trabalhar externamente. Eu defiro, agora sim está pagando o favor, liberou o Zé Dirceu. Aí vem um pedido do Genuíno. E aí, que era Genuíno, assim, na minha primeira juventude, era visto como um sujeito que tinha resistido à ditadura e tal. E aí ele disse que tem um problema cardíaco. De fato tinha um problema cardíaco, mas não era tão grave. E dezenas de milhares de pessoas do sistema carcerário tinham o mesmo problema cardíaco. Então fazer pelo Genuíno me obrigaria a dizer que todo mundo naquela situação tinha o mesmo direito. Aí não deixa o Genuíno, traidor. Então ali eu já acostumei, na chegada, que você não pode disputar um torneio de popularidade se você quiser ser um juiz íntegro. E você começa a criar uma casca grossa. No começo eu sofria muito, minha mulher sofria muito. Porque a gente está lá para isso, mas a família não tem nada a ver com isso, né? E aí, mas o tempo vai passando e as pessoas vão assumindo a proporção e o tamanho que tem, entendeu? Então acho que hoje ninguém acha mais que eu estou pagando favor, nem que eu traí. Eu faço o que eu acho certo, então eu nunca me arrependi. A pior coisa é a exposição pública. É a absoluta falta, a perda da privacidade e, infelizmente, hoje, inclusive fora do Brasil, e isso aconteceu nos últimos 4 anos. Eu dou aula no Rio e eu vou toda quinta-feira à noite, ou quase toda, para o Rio para dar aula. Eu sempre fui sozinho para o Rio para dar aula. E as pessoas me cumprimentavam carinhosamente, uma outra pessoa talvez pudesse não gostar de alguma decisão, simplesmente não se manifestava. Eu agora tenho que andar cercado de segurança, porque recebo ameaças de morte, recebo, enfim, pessoas que tentam criar tumulto. Portanto, essa extração do que há de pior nas pessoas é um fenômeno novo no Brasil, porque o Supremo foi eleito como um alvo preferencial desse populismo extremista e autoritário que acometeu o Brasil. Ministro, chegamos ao fim de mais uma reunião da Confraria do Brito, do nosso Orlando Brito, que há poucos dias. Convido a todos para na próxima semana se reunirem novamente aqui nessa Confraria do Brito. Eu estou bem.
intuitivamente compartilham. Como é que o senhor lida com essas... Eu quero saber o seguinte, não vale? Acabou o programa? Mas não acabou já? Já acabou. Mas não dá para continuar conversando? Acabou Aí meia hora depende do atrás. ministro, mas Já acabou. acabou. Agora não estão deixando filmar, Uma coisa porque agora só como é que é a uma conversa coisa que eu séria? Agora aprendi. ficou melhor. Ninguém é bom demais. Ninguém é bom sozinho. Verdade. E na vida a gente tem sempre que agradecer.